Olá, meu querido aluno, tudo bem? Nós estamos no terceiro bloco da lei de preconceito. É o bloco derradeiro, é o bloco final, visando esgotar os principais pontos para sua prova de concursos públicos. Então é hora da gente fechar com chave de ouro. Nós vamos finalizar os crimes, dando continuidade, né, aos assuntos tratados na lei anterior. Eu fiz uma promessa, eu disse, entra no bloco 3, que eu vou revisar com você, que é analogia e interpretação analógica, levando em consideração que o artigo 10, ele utiliza a interpretação analógica. Veja bem, analogia, ele é admitido no direito penal, sabemos disso. Analogia é admitida no ordenamento jurídico, analogia, tá? É admitida somente em benefício da parte, chamada in bona parte, tá? Analogia é diferente de interpretação analógica. Analogia busca integrar o direito. Eu tenho um caso concreto, eu não tenho lei para aquele caso concreto, e eu utilizo por analogia uma outra previsão legal que pode se encaixar no caso concreto. Somente se admite se for em benefício ao réu. Isso é analogia. Analogia não interpretação. Como que eu vou interpretar o que não tem em lei? Eu vou usar por analogia, vou pegar emprestado, eu vou integrar, fechar as lacunas, tá? Então não se admite analogia em mala parte. Agora, a interpretação analógica é uma interpretação, o nome já fala, interpretação analógica. Mas o conceito aqui é diferente. Eu tenho lei, porque eu vou interpretar. Eu tenho uma lei. O legislador, ele dá exemplos, ele encerra de forma genérica, ele usa uma forma casuística. Para quem for aplicar a lei, pode incluir outras hipóteses, por analogia, similares àquelas mencionadas, aqueles exemplos da lei. Tem lei. Um exemplo é o artigo 10. Impedir o acesso ou recusar atendimento em salões de cabeleireiros, barbearias, termas ou casas de massagem. Ou estabelecimento com as mesmas finalidades. Observe que isso aqui, ó, até aqui, é exemplo. Isso aqui é analogia, isso aqui é interpretação analógica, tá? Interpretação analógica, eu tenho exemplos, eu encerro de forma genérica, para quem for aplicar a lei, ele inclua outras hipóteses. Quando eu incluir algo na prática que não está aqui, o investigado pode entender, pô, você está me prejudicando, cara. Não pode, você está me prejudicando. A lei fala em cabeleireiros, barbearias, casa de massagem, salões, você está colocando uma hipótese que não está na lei, está me prejudicando. Analogia, lembre-se, analogia somente benefício do réu. Já a interpretação analógica, que é o caso estudado, pode beneficiar como prejudicar, tá bom? Então fique bem atento a isso. Um exemplo muito comum da interpretação analógica é a questão do homicídio torpe, aquele lá paga a promessa de recompensa. Paga a promessa de recompensa por outro motivo torpe. Matar alguém para receber um dinheiro, paga a promessa de recompensa, é um caso torpe, é algo repugnante. Mas na prática pode ter outro caso torpe, repugnante, que não esteja para pagar, mediante pagou promessa de recompensa e caracteriza também como homicídio qualificado e nem por isso o investigado pode alegar que ele foi prejudicado, que foi algo prejudicial para ele. Tá bom? Podemos avançar? Artigo 11. Impedir o acesso a entradas sociais em edifícios públicos ou residenciais e elevadores, ou escalada de acesso aos mesmos. Tem que ficar bem claro, senhores, qual que é a finalidade da lei, né? Para não criar uma interpretação absurda, teleológica, né? Totalmente absurda. Imagina aí que tem um estabelecimento, lá uma regra do próprio edifício público ou residencial, que a pessoa não pode passar com um carrinho em determinada área. É uma regulamentação do bom convívio do condomínio, do lugar residencial. Eu não posso dizer que isso é racismo ou preconceito. Então tem que ficar bem claro isso. Uma coisa é dizer, olha, não pode entrar nesse elevador uma pessoa amarela, uma pessoa negra. Agora, se eu disser o seguinte, eu não pode usar esse elevador com carrinho, mas é uma norma do condomínio, porque tem uma outra forma de utilizar o carrinho ali, né, que é uma passagem diferente, por algum motivo que foi criado e é plenamente justificável. Então tome cuidado para não banalizar um crime, porque o crime é a última razão, é o último momento que você aplica o crime, tá? Impedir o acesso ou uso de transportes públicos, como aviões, navios, barcos, ônibus, trens, metrô ou qualquer outro meio de transporte concedido. Puxa uma seta.
outro exemplo de interpretação analógica. Né? O examinador encerrou de forma genérica, para quem for aplicar, incluir outros casos que não sejam esses. Né? Ele deu exemplos aqui. Impedir ou obstar o acesso de alguém ao serviço em qualquer ramo das Forças Armadas. Né? Então tome cuidado com esse outro crime aqui, pode cair em prova. Impedir ou obstar, por qualquer meio ou forma, o casamento ou convivência familiar e social. Veja bem, imagina, ó, filha, exemplo, eu não quero que você traga seu namorado aqui. Mas por quê, pai? Ah, porque ele é de determinada religião, eu não aceito. Olha só, convivência familiar. Vai ter um churrasco, ó, esse churrasco todo mundo está convidado, menos o pessoal que é de Goiás, procedência nacional. Ah, o churrasco está convidado, meus amigos, claro que é questão de amizade. Senhores, prestem atenção. Eles estão buscando segregar, uma discriminação. Ah, não, vou fazer um churrasco aqui e eu vou chamar só meus amigos da resenha. Aí os caras que você nem conhece, peraí, você não vai me chamar pro churrasco, vai deixar eu entrar por quê? Olha o preconceito, vou na delegacia, racismo. Peraí, como assim? Um ambiente privado seu, camarada você nem conhece, o famoso penetra, certa vez, inclusive, me lembrando aqui, fui em determinada, eu tinha recebido um convite, né, de um professor amigo meu, né, professor Petros Naves, comemoração dos aprovados no teste de aptidão física, né, o TAF, né, na época foi aprovado da Polícia Federal, e eu vejo lá um colega meu, tinha nada a ver no churrasco, falei, mas o que você está fazendo aqui? Eu falei, não, um amigo meu foi convidado e eu vim com ele, estou aqui. Eu falei, mas você conhece quem que é o Petros? Eu falei, vou lá, e daí o cara todo enturmado, e acredite se quiser, né, não, você não vai acreditar nessa história não, você fala, pô, você está mentindo. Aí eu tô lá, de boa, no churrasco, né, galera curtindo, inclusive levei minha namorada, atual esposa, e eu vejo lá na churrasqueira, fui buscar levei um pratinho para colocar uma carne, quem vira? Meu amigo, de não convidado, penetra, se tornou churrasqueiro, tô aqui e tal, eu falei, mas o que você tá fazendo aqui, cara, disfarça? Não, cara, disfarça aí, é porque o churrasqueiro deu um tempo aqui é melhor pra pegar carninha, eu vou comendo, tomo minha cervejinha, eu falei, pô, cara, aí você superou as expectativas, né? O penetra nível 1000, né? O level assim, o hard, assim, o cara é um mito. Tava lá na churrasqueira, pô, faltou colocar um avental lá e toma aqui, chefe e tal. Tava lá pegando as melhores peças. Figura, né? Vou falar o nome dele aqui não, mas mande um abraço se você estiver assistindo a aula. Então vamos lá. Impedir ou obstar. É verdade essa história, tá? Impedir ou obstar por qualquer meio ou forma o casamento ou convivência familiar e social. Constitui efeito da condenação. Lembra que a gente falou no começo da aula sobre que a lei não tinha o efeito da condenação automático? Agora nós vamos retomar este assunto. Constitui efeito da condenação. Efeito da condenação. Perda do cargo, da função pública para o servidor público e a suspensão do funcionamento do estabelecimento particular por prazo não superior a 3 anos. Extremamente importante esse artigo. Extremamente importante. Os efeitos que tratam o artigo 16, 17, 17 caiu, né? O que eu tenho agora então 16. Então vamos lá. Eu tenho 16. Do artigo 16 da lei não são automáticos, devendo ser motivadamente declarados na sentença. Ou seja, a perda do cargo, da função pública, do servidor público, a suspensão do funcionamento do estabelecimento particular por período não superior a 3 meses, neste caso aqui, não é automático. Precisa ser expressamente previsto na sentença de forma motivada. Então não é porque ele foi condenado que automaticamente vai perder o cargo. O juiz tem que descrever lá, motivadamente, porque ele está perdendo o cargo, tá? Então vem comigo. Tem mais. Para te ajudar, o objetivo aqui é trazer uma contextualização geral das informações no ordenamento jurídico, a lei de racismo, que estamos estudando agora, a perda do cargo ou função pública para o servidor, a lei não exige patamar mínimo para perder o cargo, que fique claro. A suspensão do funcionamento do estabelecimento particular para até 3 meses, né? Os efeitos não são automáticos, ou seja, devem ser motivadamente declarados na sentença. Por outro lado, eu tenho a lei de tortura, e lá eu tenho um tratamento similar, mas tem um efeito automático. Ora, se alguém for condenado por tortura, automaticamente, segundo a jurisprudência, mesmo que não tenha
previsão na decisão ali de forma motivada, vai perder o cargo, função ou emprego público. A lei não exige patamar mínimo ou a interdição para o exercício do dobro, né? Interdição para o exercício pelo dobro do prazo da pena aplicada. Olha que consequências diferentes, né? Eu tenho na lei de racismo e eu tenho na lei de tortura. Lei de racismo, o efeito não é automático. Na lei de tortura, o efeito é automático, tá? Olha que informação importante. Artigo 20. Praticar, induzir ou incitar a discriminação ou preconceito de raça, cor, etnia, religião ou procedência nacional. Eu diria para você que, segundo a doutrina, é como se fosse um artigo coringa, né? Esse praticar, induzir ou incitar, porque se não entrar em qualquer outro crime, pode ser que entre nesse, né? Claro que a gente tem que afastar o máximo possível crimes de forma muito genérica, muito abstrata, sem conteúdo mínimo, mas neste caso funciona como coringa. Se não entrar em nenhuma outra hipótese, pode ser que entre neste crime, tá? A tipificação da discriminação, preconceito. Praticar, induzir ou incitar discriminação ou preconceito de raça, cor, etnia, religião, procedência nacional. Beleza, vamos avançar. Fabricar, isso aqui cai muito em prova. Fabricar, comercializar, distribuir, veicular símbolos, emblemas, ornamentos, distintivos ou propaganda que utilizem a cruz suástica. Possivelmente você deve ter visto aí em documentário, na internet, sobre a cruz suástica ou gamada para fins de divulgação do nazismo, tá? Olha só, isso cai muito em prova essa informação. Fabricar, comercializar, distribuir ou veicular símbolos, emblemas, ornamentos distintivos ou propaganda que utilizem a cruz suástica ou gamada para fins de divulgação do nazismo, tá? Reclusão 2 a 5 anos. Se qualquer dos crimes previstos neste artigo for cometido por intermédio dos meios de comunicação social, de publicação em redes sociais, de rede mundial de computadores ou publicação de qualquer natureza, reclusão a 2 a 5 anos. A ideia aqui, senhores, é amplitude, né, dos meios de comunicação que podem evidenciar essa prática criminosa. Se qualquer dos crimes previstos neste artigo for cometido no contexto de atividades esportivas, religiosas, artísticas ou culturais destinadas ao público, reclusão de 2 a 5 anos. E proibição, olha isso, inclusão em 2023, e proibição de frequência por 3 anos a locais destinados a práticas esportivas, artísticas ou culturais destinadas ao público, conforme o caso. Olha que importante, né? Pode cair na sua prova a atualização recente, né? Eu tenho além da pena, vai ter uma proibição de frequência por 3 anos. Sem prejuízo, ó, também, alterado em 2023, sem prejuízo da pena correspondente à violência, incorre nas mesmas penas previstas no caput deste artigo quem obstar, impedir ou empregar violência contra qualquer manifestações ou práticas religiosas. No caso do parágrafo 2º, de modo geral, né, dos artigos, tem A, B, enfim. Deste artigo, o juiz poderá determinar, ouvido o MP, ou a pedido deste, ainda que antes do inquérito policial, sob pena de desobediência, o recolhimento imediato ou a busca e apreensão dos exemplares dos materiais respectivos, a cessação das respectivas transmissões radiofônicas, televisivas, eletrônicas ou da publicação por qualquer meio, a interdição dos respectivas mensagens ou páginas de informação da rede mundial de computadores. Na hipótese do parágrafo 2º, constitui efeito da condenação, após o trânsito em julgado, a destruição do material. A destruição do material. Trânsito julgado é quando não se admite mais recurso, tá? Vai destruir aí o material. Os crimes previstos nesta lei terão as penas aumentadas de 1/3 até a metade. Importante, toda causa de aumento e diminuição de pena nos seus estudos, elas devem chamar sua atenção para você destacar e anotar no seu caderno. Quando ocorrer em contexto ou com o intuito de descontração, diversão ou recreação. Eu quero que você anote no seu caderno, isso aqui é o chamado, incluído em 2023, o chamado racismo recreativo. O racismo recreativo. Segundo a doutrina, é preciso avaliar o caso concreto. Se cair na sua prova de acordo
consta na lei marca correto. Agora, uma questão mais aprofundada, que pode ficar bem claro aí, é uma questão mais doutrinária, é um assunto novo, 2023, a ideia aqui também não é expor, falar algo que pode, assim, notadamente mudar, mas é possível que mude, mas existe uma corrente doutrinária que diz o seguinte, que esse contexto, intenção de descontração, diversão ou recreação, que é o chamado, né, o animus jocandi, né, o de brincadeira. Antigamente ali, conforme o caso ali, era uma injúria lá qualificada, Código Penal, hoje pode ser inclusive racismo. Mas segundo a parcela da doutrina, na qual concordo, que para evitar julgamentos, situações totalmente absurdas a intervenção do direito penal, eu preciso avaliar que aquela brincadeira, aquele ânimo jocandi, ele foi influenciado com ânimos de injuriar, juriendi. Então precisa avaliar esses dois. Peraí, essa brincadeira também ela foi calcada, ela foi influenciada por uma intenção de provocar o preconceito, a discriminação? Porque às vezes o autor do crime, ele não vai praticar diretamente, sendo ofensivo, mas ele vai se valer por meio de uma brincadeira, como se fosse um subterfúgio para a prática criminosa do racismo, por meio de uma brincadeira. Então tem que avaliar o contexto de cada caso. Além, segundo a doutrina, né? Na lei diz, os crimes, acompanhe comigo, pela leitura, os crimes previstos nessa lei terão as penas aumentadas de 1/3 até metade quando ocorrer em contexto ou com o intuito de descontração, diversão ou recreação, né? Ius jocandi, brincadeira. Mas segundo o parcela da doutrina, essa brincadeira precisa também ser avaliada se ele de fato agiu com aquela intenção, com dolo de praticar o crime de racismo, como se a brincadeira fosse apenas um meio para praticar o crime. Ou seja, além do ius jocandi, eu preciso avaliar também o dolo, o ânimos dele de praticar também o ius ali, né, injuriante. Ele quer de fato injuriar alguém, né, cometer o crime de injúria. Tem que avaliar cada caso ali, o caso concreto, mas na qual concordo, para evitar distorções, né, inclusive, conforme o caso, até uma censura. Claro que é um posicionamento doutrinário, ainda não foi chancelado por meio da jurisprudência, mas é algo que você pode anotar no seu caderno, que precisa avaliar no caso concreto, tá? Vamos avançar. Os crimes previstos no artigo 2º A e 20, veja bem, eu tenho uma certa restrição de aplicação. Se no primeiro eram todos, agora eu tenho o 2º A e 20 desta lei. Terão as penas aumentadas de 1/3 até a metade, a causa de aumento é a mesma, né? 1/3 até metade, quando praticados por funcionário público, conforme define previsto no Código Penal, tá? Esse decreto-lei aqui é o Código Penal, no exercício de suas funções ou pretexto de exercê-las, que é o chamado, anota no seu caderno, puxa uma seta, é o chamado, chamada do racismo funcional, segundo a doutrina. Veja bem, é uma aula com base na lei, jurisprudência e doutrina, extremamente completa, né? Anotou no seu caderno? Artigo 20c. Na interpretação desta lei, o juiz deve considerar como discriminatória qualquer atitude ou tratamento dado à pessoa ou a grupos minoritários que cause constrangimento, humilhação, vergonha, medo ou exposição indevida e que usualmente não se dispensaria a outros grupos em razão da cor, etnia, religião e procedência nacional, né? Já sabemos aí o que significa. Em todos os atos processuais, cíveis e criminais, a vítima dos crimes de racismo deverá estar acompanhada de advogado ou defensor público, né? É uma determinação legal em todos os atos processuais, cíveis e criminais. A vítima do crime é uma forma, inclusive, dela ter um maior respaldo jurídico, né? Em alguns casos, a legislação admite que a pessoa compareça sem uma defesa técnica, sem uma pessoa com conhecimento jurídico. Em alguns casos, essa pessoa pode ser prejudicada, né? Mas nesse caso eu deixo bem claro, em casos como esse, eu preciso sim de uma defesa técnica, né? Uma aproximação com um advogado ou um defensor público, caso ela não consiga constituir um advogado privado. Revogam-se as disposições em sentido contrário, né? Com a própria determinação da lei. O que for contrário a essa lei vai ser revogado. Como se fosse o carro-chefe das disposições relacionadas aos crimes de racismo. Outro ponto que nossa aula, embora a gente tenha
Finalizado a parte criminal, eu trouxe uma informação adicional. Acompanhe comigo na tela. Ações afirmativas, que são as discriminações positivas, é um mecanismo de inclusão social com a finalidade de corrigir ou reduzir efeitos presentes das discriminações ocorridas no passado. São políticas estatais de tratamento diferenciado a certos grupos historicamente vulneráveis para corrigir distorções temporariamente. São exemplos: cotas raciais, ProUni, Lei Maria da Penha. Então acompanha comigo. Nem toda discriminação, como o caso, pode ser considerada racismo. Essa discriminação positiva, não entra no racismo. Ah, não, existe um racismo das cotas raciais, porque somente, em tese ali, um negro teria direito. Então não posso alegar isso. Como expliquei, é 100% válido e compatível com o ordenamento jurídico as chamadas ações afirmativas, que também são chamadas de discriminações positivas, para corrigir aí distorções históricas. Observação: a lei de racismo, que estudamos hoje, pune a discriminação negativa. Ora, eu tenho a discriminação positiva, que admite-se. O que não pode é a discriminação negativa, que promove a segregação ou por motivos de preconceito. E para fechar, um presente para vocês, sim, presente do Florencio. Eu digo para você, toda vez que eu tiver uma prova de concurso público, eu preciso memorizar casos de aumento e diminuição de pena, porque cai muito. Aumenta de 1/3, a pena aumenta de metade, precisa estudar e precisa memorizar essas informações. Então, tudo que a gente estudou, eu trouxe uma tabela com as apostas para a sua prova. Sim, para te ajudar a memorizar. Olha na tela, olha na tela. Ó, já estudamos que injuriar alguém ofendendo a dignidade, o decoro em razão da raça, cor, etnia ou procedência nacional, a pena vai ser aumentada de metade. Lembra quando o concurso de 2 ou mais pessoas? Até falei de uma pizza para você memorizar. Uma pizza dividiu pela metade, opa, aumenta de metade. Concurso de 2 ou mais pessoas para você memorizar. Artigo 20A. Os crimes previstos nesta lei terão as penas aumentadas de 1/3 até a metade se ocorrerem em contexto ou com o intuito de descontração, diversão ou recreação. Lembrei do chamado racismo, né, o racismo recreativo, aumentada de 1/3 até metade. Aumentada de 1/3 até metade. E agora, no artigo 20b, eu tenho chamado aqui, né, o racismo funcional. O racismo funcional, ele já limita o artigo 2º e 20, né, dos chamados funcionários públicos, também conceituado no Código Penal. Ela fala quem é funcionário público. A pena vai aumentar de 1/3 até a metade, aqui é igual, já ajuda a memorizar. O que muda aqui é todos os crimes no racismo recreativo, né? Já neste outro ponto, eu vou limitar a 2 outros pontos. Tem mais. Ó, lembra aí do caso da escola, que recusava a impedir inscrição em ingresso de aluno em estabelecimento de ensino público ou privado? Se for menor de 18 anos, a pena vai ser agravada de 1/3. Para te ajudar a memorizar, eles podem pegar aqui e mudar esse. É 1/3, que fique bem claro, mas sua banca pode tentar falar que é outro crime e falar que aumenta de 1/3, mas é nesse caso específico do ensino aqui. Imagina um aluno que estuda no colégio, aí você vai lembrar de uma garotada mais nova, é uma forma de te ajudar a memorizar também. Ó, outro ponto para você memorizar. Alteração 2023. Lembra no caso aqui que vai proibir a frequência por 3 anos se o local for praticado o crime for em práticas esportivas, artísticas, culturais. Aquele cara que deu um trabalho e praticou um crime vai ficar fora durante 3 anos do local. Certo? Artigo 16. Constitui efeito da condenação à perda do cargo, da função pública para o servidor público. Agora, se for um estabelecimento privado, a suspensão do funcionamento do estabelecimento particular por prazo não superior a 3 meses. É meses, não anos. Ó, aqui eu tenho 3 anos e aqui eu tenho 3 meses. Vamos lá. Aqui é o destaque, né? Acompanha comigo. Suspensão, funcionamento do estabelecimento particular por prazo não superior a 3 meses. 3 meses. Senhores, essa é a nossa aula. Tentei trazer para você os principais
aspectos da legislação, volta para cá, olha para mim, da legislação, da doutrina, jurisprudência, trouxe muitas dicas, e a dica final de nossa aula é para que você não desista. Eu comentei para você, não sei se você já me acompanha nas redes sociais, né, há algum tempo, mas eu passei por muita dificuldade financeira, as coisas não foram fáceis para mim, eu sei que para você não é fácil, cada vez que passa a concorrência aumenta, você olha para o lado, a maioria das pessoas estão fazendo outras coisas, e você está aí buscando seu sonho, ser aprovado no concurso público, eu sei que não é fácil, mas quem disse que seria? Se você avaliar na iniciativa privada, com o serviço público, você não vai encontrar a dimensão, tanto que é bem atrativo a remuneração no Brasil, ainda vale muito a pena fazer concurso público. Então, no mais, não desista, se pensar em desistir, você já sabe, né? Lembra aí do meu Instagram, que eu até falei para você? Manda mensagem aqui, Florencio, tô mal, gostei de sua aula, mas tô pensando em desistir, porque eu vou conversar com você, a gente vai bater um papo, vou gravar um áudio, eu quero que você não pare. Na minha visão, você pode até parar de estudar para concurso público, mas você não desistiu, você escolheu outro projeto para buscar, isso eu admito. Inclusive, eu parabenizo e olha, eu te respeito. Agora não vem dizer para mim que é difícil, que você está desistindo por isso ou por aquilo. Eu não aceito esse tipo de resposta, porque desistir não é opção. Agora, se você buscou outro projeto e abandonou o concurso público para realizar outro sonho, eu concordo. Agora não vem para mim, Florencio, é difícil, tá complicado, porque você vai se arrepender, a vida é uma só e passa rápido, então busque a sua realização profissional, aquele emprego que você diga e tenha orgulho de dizer, olha, eu sou um policial, eu trabalho em tal área, tenho orgulho. Pergunto minha profissão, tenho orgulho de dizer, eu sou delegado de Polícia Federal, mérito meu. Eu corri atrás, eu lutei, se eu tivesse sentado e estudado durante muitos anos, eu não teria passado. Então reflita sobre isso, que as coisas não são fáceis, é difícil mesmo, mas quando você passa, você vai olhar para trás e vai dizer, por que eu não fiz mais? Porque eu realizei meu sonho, eu sou realizado profissionalmente, eu tenho orgulho de dizer a minha profissão. Se você sentir vergonha de dizer a sua profissão atual, cara, tá no emprego errado, é uma fase, você está nesse emprego, mas em breve você vai ser policial, vai realizar seu sonho, é isso que eu quero te ajudar trazendo essa mensagem positiva, além do conhecimento jurídico, né? Eu espero que você tenha gostado da nossa aula, na minha visão foi uma aula muito completa, abordamos os principais aspectos da lei de preconceito. E no mais, ficamos por aqui, segue no Instagram, para você obter as dicas gratuitas postadas constantemente. Fique com Deus, até a próxima e tchau!